Olá pessoal, um minutinho que eu estou esperando a professora Melissa entrar. Olá, Olá, tudo bom? um minutinho, vou ter que colocar meus fones, senão não ouço. Um minutinho. Ajeitar aqui. Você me ouve, Melissa? Perfeitamente. Ah, que bom. Poxa, que honra tê-lo aqui na nossa querida ESA, Rio de Janeiro. A honra é toda minha de estar na ESA do Rio de Janeiro, mas acima de tudo, com você, né? Que é o Pô, nosso grande mestre do custeio, né? As Melissetes que o digam, ficam apaixonadas pela tua aula aí. obrigado. Mas na verdade elas são 1007, né? Já ouvi falar nisso. Ô, Melissa, deixa eu ver aqui o povo. Deixa eu entrar aqui no computador também. Deixa eu me Tá. não sou muito inteirado aqui no Instagram, não. Eu tô com dois computadores, celular. Eu tô com medo que isso aqui desabe, né? Mas vamos ver. É Deixa muita tecnologia. muita tecnologia para uma cabeça velha. Deixa eu entrar aqui, entrar na ESA como. é, é, Será que eu mesmo não estou na ESA, gente? Que absurdo. Só um minutinho, Olha isso. não é? O coordenador não tá? É, Caso Ferreiro, espeto de pau. Olha só. E a BRJ. Só um minutinho, gente, porque eu não estou nem conseguindo ver as pessoas que estão conectadas. Já vi que a Ana está, a Rafaela está também. O ABRJ. E eu estou nervoso porque a gente sabe que o Instagram, ele, ele sem muita cerimônia nos tira do ar rapidamente, né? Então eu não quero Sim, perder sim. a Melissa aqui, que essa oportunidade é ímpar. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, então deixa eu ver as pessoas que. Agora estou vendo aqui no outro computador. Ó, tem a Patrícia Guerra. A Patrícia Guerra, em todo lugar ela está. É uma pessoa onipresente, né? A Patrícia, a Vívia, a Amanda. A A galera. Aninha ali, ó. A Ana também. A Ana está sempre por aí. Muito bem. É, talvez o pessoal ainda esteja chegando. Mas, Melissa, vamos às apresentações, se é que é preciso apresentar você, né? Melissa é uma queridona, ela é. Eu vou começar porque eu acho que é mais importante. É professora, professora da PUC do Paraná, acompanha o pessoal desde a graduação até a pós-graduação, é coordenadora da Escola de Magistratura Federal do Paraná, é coordenadora do regime próprio. O curso que vai começar agora, né, Melissa? Se você até quiser fazer um jabá, fica à vontade. Mas claro, obrigada. As aulas começam da pós-graduação em regime próprio pela SMAF Paraná, Escola da Magistratura Federal do Paraná. As aulas serão totalmente online e as aulas terão início agora no mês de outubro. Nós estamos prevendo o início das aulas para 1º de outubro. Quem quiser mais informações é só acessar o site lá da ESA, da SMAF, viu? Tô falando da ESA, da SMAF Paraná, é www.smaf.org.br, ou também pode ver lá no meu Face, no meu Insta, que tem também toda a divulgação lá da pós. Muito bom, show de bola. Estarei lá também, né? Recebi. Sim, inclusive terá um módulo aí para o pessoal ficar sabendo, né? Que será específico de custeio de RPPS. Adivinha quem que dará essa disciplina? Só pode ser o mestre, né? Óbvio, né? Vou ter que estudar. Ah, Beleza, querida. Olha, hoje o nosso tema é falar sobre técnicas de recurso, né? É, não quero tomar o tempo precioso teu e já te deixo livre para a palavra. Na medida do possível, as perguntas que forem feitas, eu peço que façam nesse que aparece para vocês, nessa caixinha que tem uma interrogação, tá? Porque pelo chat fica um pouco difícil de acompanhar.
Na medida do possível também, se der tempo e conforme o número delas, eu vou repassando para a Melissa. Tá bom? Melissa, a live é tua. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer que eu já vi que tem várias pessoas que entraram aí. A Pamela, o Washington Barbosa, queridíssimos aí, e todos os demais que estão entrando. Dizer que é sempre uma satisfação falar, né, aqui pela ESA do Rio de Janeiro, especialmente para o Kelly, e falar de um tema que toca muito, 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 né, a questão dos advogados aí. E por que toca muito? Porque vários advogados se desesperam quando se deparam com uma sentença ou mesmo com um acórdão. E naquele momento, Kelly, é que daí o advogado às vezes fala assim, agora eu vou tentar salvar meu processo. E o processo já está morto. Por que o processo já está morto? Porque vamos lá, quando nós falamos em técnicas recursais, nós temos que nos lembrar dos 3 grandes nortes e, ao mesmo tempo, premissas. Veja que eu tenho norte e premissas como equivalentes aqui, que devem orientar o advogado. Primeiro, não existe como salvar recurso natimorto. O que é recurso natimorto? É aquele em que a pessoa se preocupou somente com o recurso em si, mas ela esqueceu do coração, da alma do processo, que é a inicial. Primeira questão. Segunda questão, nunca esquecer que quando se fala de recurso, você não pode olhar a decisão que se aponta, mas sim o processo como um todo. E o terceiro, conheça o seu inimigo. Vamos a essas 3 premissas e nortes das técnicas recursais. Primeiro, por que a petição inicial é o coração do processo? Porque não existe como você, principalmente com a alta especialização do INSS, e temos, né, Kelly, queridíssimos amigos que atuam junto ao INSS, um deles que é meu irmão de coração, Alberto Patino Vargas, maravilhoso, que atua, ele é da AGU e está lotado na Procuradoria do INSS, o nosso maravilhoso Hermes Arraes, que também é da AGU, mas está lotado na Procuradoria do INSS, o Frederico Amado e tantos outros. Então, há uma alta especialização do INSS. Então, o que você tem que fazer? Pensar lá na inicial, com as consequências do que você está pedindo. E por isso fazer uma belíssima inicial. E como que se faz uma belíssima inicial? Obviamente a nossa live não é sobre inicial. Isso o Kelly vai deixar para uma outra live depois. Mas lembre-se vocês que uma inicial nunca começa daquela forma que eu vou perguntar agora, só para eu tomar uma água, enquanto isso vocês pensam na resposta. Como é que vocês começam a inicial de vocês? Endereçamento? Pois é, já começou errado. Uma inicial, ela se começa sempre pelos pedidos. Como assim, Melissa, pelos pedidos? Porque é através dos pedidos que você diz o que você quer para você mesmo. E é através dos pedidos que você vai desmembrar os tópicos de sua peça e elencar quais são as provas que você tem daquilo que você pretende conseguir. Muitas vezes, a pessoa chega no tribunal e coitado do desembargador tem que dizer assim, mas a pessoa nunca pediu. E a pessoa coça a cabeça e fala assim, não, mas era isso que eu queria. Pois é, mas você nunca pediu. E por que nunca pediu? Porque começou a petição errada já. Começou fazendo endereçamento, qualificação, né? Daí foi lá para os fatos, fundamentos e por último o pedido. E sabe o que muitas pessoas fazem, né, Kelly? Elas fazem os pedidos assim, elas pegam a inicial numa tela do computador, na outra tela elas colocam 2 pedidos e 2 requerimentos, olham o que elas escreveram e vão colocando os pedidos. E ao contrário, você tem que montar a sua peça inicial a partir dos seus pedidos, porque você tem que saber o que você quer, para que você cobre do judiciário. Por isso, a inicial é o coração do processo e naturalmente do recurso. Quer ver um exemplo disso, Kelly? E todos aqueles que estão aí nos assistindo. Recentemente estava assistindo uma sustentação oral, aguardava, né, para fazer a minha sustentação oral, e o desembargador fez todo lá o voto, e ele disse no voto dele que, infelizmente, ele até entendia qual era o objetivo, talvez, daquela peça.
daquele processo, mas que a parte em momento algum tinha dito claramente qual era a sua real pretensão. Então ele não poderia ir além daquilo que estava no processo. Ou seja, ele acabou de dizer assim, olha, você não soube Pedir. pedir. Imagine uma pessoa com processo, aqui na região sul ainda os processos andam rápido, tá? 2, 3 anos. Mas pensa aí no Rio de Janeiro, 7 anos. Rosana Esplêndida às vezes conta as coisas, né? Às vezes 7 anos demorando um processo. Então, veja só, cuidado com isso. Outra questão na inicial que já vai repercutir lá na frente no seu recurso é: você sabe então o que você deseja? Sei. Então olhe para a jurisprudência para você ver o que na jurisprudência já existe para acolher a sua pretensão. Olhar o que é na jurisprudência? Olhar acórdãos? Não, senhor. Você olha aquilo que o CPC manda você olhar. O que o CPC manda você olhar? Súmulas, precedentes, repercussões gerais, repetitivos, IRDRs, assunções de competência. Isso que você olha. Sabe por quê? Porque você fala assim, olha isso daqui que eu desejo. Então você já sabe o que você deseja. Então você irá formatar a sua peça. Puxa, o que eu tenho que vai acolher o meu pedido, que vai dizer que o meu pedido tem fundamento? Ah, eu tenho tudo isso daqui já na jurisprudência. Então vejam que ali está o seu coração, porque ali você já sabe com o que você irá brigar. Só que eu falei que ali é o coração. Daí eu falei para vocês, saibam o segundo elemento, a segunda premissa, o segundo norte que você tem. Além de você fazer uma excelente peça, você tem que sempre olhar e não se ater ao que está naquele texto da decisão. Eu disse que vocês têm que conhecer o processo como um todo. Um dos maiores erros que nós temos, Kelly e todos os colegas que estão aí nos assistindo, é a pessoa pega um acórdão e espalha para alguém no seu escritório e fala assim, ó, você tem que fazer o recurso disso daqui. Ou a própria pessoa, quando advoga sozinha, vai fazer o recurso daquele especificamente acórdão ou daquela sentença. E a pessoa, pasmem vocês, não se dignifica a ler o processo inteiro. O que a pessoa faz? Ela abre numa tela a decisão, na outra tela ela abre lá o formato do recurso que ela deseja e taca ali fazer recurso, e taca ali fazer pesquisa, e taca ali. Não. A primeira coisa que você deve fazer é ler uma decisão através de uma técnica que nós falamos lá no Instituto Professora Melissa Foman, que é uma técnica que vem de outras áreas, não é a da área do direito, que é a técnica do 5W2H. O Kelly vai lembrar dessa técnica lá das suas aulas lá, né, auditor da Receita. Mas 5W2H é basicamente você perguntar o que, por quê, como, quando, quanto, onde. Essas perguntas devem ser feitas para aquele acórdão, para aquela sentença, para aquela decisão interlocutória, a fim de que você consiga concatenar aquela decisão com o que aconteceu no processo. Então, o que? O magistrado disse que a pessoa não tem direito à aposentadoria especial, mas tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Como? É porque a pessoa atingiu esse tempo. Por quê? Porque o magistrado entendeu que ela não preencheu esse requisito, porque não aprova nos autos. Ou ainda, quando? Porque a prova que existe não é pertinente àquele tempo. Ou ainda, quanto? Porque a prova não é pertinente ao nível de exposição daquele tempo. Isto significa dizer que você tem que esmiuçar a decisão à luz do seu processo. Só que esmiuçar a decisão à luz do seu processo, você vai falar assim, puxa, mas eu vou levar um tempão, porque eu vou ter que ler a minha inicial, a contestação, a impugnação, todas as peças, tudo. Então faz assim, filho, se você acha que isso é perda de tempo. Muda de área. Não advoga.
Porque senão você vai ser aquele eterno inconformado que perde recurso, perde recurso, perde recurso. E daí você diz que é culpa do judiciário. Só que, cuidado, faça a minha culpa. Você está aplicando as técnicas recursais de forma adequada? Ou você está pegando um embargo, um agravo, uma apelação, um recurso especial, um recurso extraordinário, sem focar no seu processo? E mais, sem você saber exatamente o que disse aquela decisão. É por isso que sim, você tem que olhar o seu processo como um todo, fazendo literalmente um checklist. E é um checklist do 5W2H. Melissa, fui procurar 5W2H, é lá a questão de administração, engenharia, que é isso? Pois é, eu tive a sorte de casar com um engenheiro, né? Eu tive a sorte. E por isso que eu devo muito do meu sucesso, né? Eu sempre digo que 50% é dele. Por quê? Porque ele de tanto eu ver ele falar isso lá da engenharia, eu comecei a aplicar isso no direito. E o resultado é isso que vocês veem por aí. Quantas e quantas pessoas perguntam, mas como que conseguiu aquela decisão? Como que conseguiu aquilo? E daí nós falamos assim, porque você tem que pensar para além do direito, né? O advogado ele não pode ficar preso naquela formatação que vem da faculdade, né? É isso que não. O advogado tem que sair de lá e falar assim, como que eu penso de uma forma que me permita chegar lá na frente, chegar àquela questão de excelência. Muito bem. Só que daí a pessoa vai ler na segunda premissa e nesse segundo norte. Ler a decisão à luz do que aconteceu no seu processo. Ler a decisão à luz do que aconteceu no seu processo pressupõe que você, então, chegue ao terceiro ponto do norte, a terceira premissa. Conhecer o seu inimigo. O que significa isso? Vamos lá. O jeito errado e o jeito recomendável de se fazer. O jeito errado. A pessoa pega a decisão, como eu disse, coloca numa tela. Na outra tela, ela abre o site da STJ, da STF, Turma Nacional, da Turma Recursal, enfim. E fica procurando lá alguma decisão que vá ali dizer do que ele está falando. Não, senhor. Não, senhor. Você tem que saber o seguinte. Bem, o que a outra parte está usando e que motivou aquela decisão? Aquela decisão está amparada nessas e nessas decisões. Muito bem. Abra estas decisões. Analise se os precedentes que levaram àquela decisão são pertinentes ao seu caso e àquela decisão que ali é colocada. Exemplo que eu dou aqui para vocês, já que estamos falando aqui para advogados, né, Kelly? Sim. É os honorários. O que aconteceu? CPC de 2015 foi lá e disse assim, olha, vem aqui, honorários dos advogados. Vocês, sim, são verba honorária, verba autônoma. Pois bem, artigo 85 do CPC. Só que o que aconteceu? Continuaram a sair sentenças, acórdãos, decisões, baseados na antiga súmula dos honorários. Lá na súmula 110, que limitava os honorários até o momento da sentença. O que aconteceu? Muitos colegas perderam dinheiro. Nossa, e como perderam? E estão perdendo dinheiro. Sabe por quê? Porque lá olhavam a decisão às vezes lhe era favorável no mérito e esquecia de analisar o critério dos honorários. Ou a decisão lhe era negativa, mas ele não queria nem discutir essa questão dos honorários e não via o que estava por trás daquilo. O que está por trás daquilo? O juiz citou uma súmula, vai ver o precedente da súmula, vai verificar o momento histórico da súmula, verifique o que aconteceu depois da súmula, porque pode ser que aquela súmula, que fundamenta inclusive o seu direito, não lhe é a melhor súmula, não lhe é a melhor decisão. E o exemplo disso é a questão dos honorários. Quantos colegas se dão por satisfeitos com os honorários baseados na súmula 110, sendo que
já se sabe de muito tempo que esta súmula é inaplicável desde a vigência do CPC de 2015. E daí nós temos casos, Kelly, que o colega falou assim, meu Deus, quanto de honorários você conseguiu aqui? E eu só consegui isso. Como assim? Se nós dois ganhamos ação? Pois é que eu olhei o meu inimigo. Você olhou o que ele queria que você visse. O que ele queria que você visse? Olha, eu tô te dando. Só que o problema é teu se você não olha o como eu lhe estou lhe dando. Viram de novo o 5W2H? O como? Como que eu estou lhe dando? Estou lhe dando isso daqui. E por isso conhecer o inimigo, e aqui não entendam o judiciário como inimigo. Não entendam o INSS como inimigo. Não. Não entendam a outra parte como inimiga. Entendam o inimigo no sentido do que lhe é posto. Ninguém está numa guerra. Essa questão de falar em advocacia de guerrilha me inclua fora dessa. Eu não pratico advocacia de guerrilha. Eu pratico advocacia de conciliação, de estudo e de técnica. Quando eu uso a expressão do inimigo, é para você se atentar que há uma parte opositora a você e que você deve analisar como que está sendo colocado isso. E por isso que isso significa dizer, tá, isso eu já compreendi, vou analisar o que ainda? Você analisará todas as decisões que serviram de fundamentação primeiro. Você não vai buscar aquelas que você quer a favor de você. Primeiro você tem que ver se essa dali é efetivamente aquela decisão que ele está colocando. Quantas vezes nós nos equivocamos? Quantas vezes nós vimos decisões que foram baseadas em uma decisão X e no fim aquela decisão X não dizia aquilo? O exemplo típico disso, Kelly, sabe o que está acontecendo? A decisão do menor de 12 anos que exerce atividade em regime de economia familiar. Muitas pessoas não leram a decisão e começaram sair aplicando. E daí os colegas acabam indo na onda e daí não vem o problema que está acontecendo em algumas turmas recursais do país, dizendo o seguinte, não existe mais idade mínima para se contar tempo para atividade de regime de economia familiar? Então tá bom. Então agora eu vou contar o documento, o primeiro documento que tiver. E daí o que faz? Esvazia a tese. Só que o colega não debateu isso no começo, automaticamente gera problema depois. Descobriu, então, se aquelas decisões efetivamente valem para o seu caso? Descobri. Então, agora, você verificará decisões que lhe são favoráveis? Agora você verificará o que existe nas normas administrativas do INSS que dizem que o direito está ao seu lado e não ao lado do INSS. E muitas vezes, Melissa? a IN, por exemplo, 77, ela é favorável ao beneficiário, ao segurado, ao dependente, né? Até ela traz passa ao largo da 8.213, que, enfim, há um entendimento mais favorável da própria administração, né? Exato. Tanto é que no meu livro de atendimento ao cliente previdenciário, eu sempre, todas as vezes eu falo, e no livro eu coloquei isso, né, já na abertura do livro, que um dos maiores crimes que eu considero, Kelly, com a advocacia previdenciária, é quando alguém fala para o advogado previdenciário não ler a IN, não ler a instrução normativa. Pois É um dos maiores crimes. Por quê? Porque a instrução normativa 77 de 2015 do INSS, em conjunto com a instrução normativa 971 de 2009 da Secretaria da Receita Federal, são os dois instrumentos que quem advoga no previdenciário deveria ter embaixo do braço. É igual o pessoal que carrega a Bíblia embaixo do braço. Em vez de você carregar a Bíblia, você carrega de um lado a instrução normativa 77, do outro lado a instrução normativa 971 de 2009. E por que você irá ler essas instruções, ou ainda memorandos INSS, ou ainda ordens de serviço, ou ainda, enfim, outras normas administrativas várias. E lembrando aqui, antes que alguém coloque aí na nossa live, né, que eu não consigo ver todo mundo que está passando, né, mas de vez em quando eu vejo o pessoal e alguém coloca assim, mas eu não consigo acessar as normas do INSS.
Então, filho, eu vou te explicar uma coisa, mas só para quem está assistindo a live aqui com o Kelly, na ESA da OAB Rio de Janeiro. Você tem o número da norma? Tem. Só que eu não consigo acessar a íntegra. Tá bom. Você vai lá no sistema que se chama ESIC. E-SIC. S-I-C. Que é um sistema online de consulta com base na Lei de Acesso à Informação. Daí você se cadastra, coloca qual que é a norma que você não está conseguindo acesso à íntegra e eles lhe mandarão em menos de 24 horas a íntegra dessa norma. Então, não existe desculpa do pessoal falando assim, mas eu não consigo acessar a norma do INSS. Você não acessa porque você não quer. Ou porque você não tem o número. Porque, efetivamente, se você não tiver o número da norma, daí você não consegue pelo ESIC. Mas você consegue outra coisa pelo ESIC. Você consegue, com base na Lei de Acesso à Informação, protocolar um documento exigindo que o INSS lhe informe todos os documentos, formulários, enfim, que existam sobre aquele benefício que você deseja. Exemplo disso, muitas pessoas questionam, mas eu não entendi como assim eu acessar esse sistema, para quê? Para conseguir essas normas. Voltando à nossa exposição, porque as normas administrativas, como o Kelly bem falou, podem proteger o seu direito. Quer ver um exemplo disso? Se advoga em aposentadoria especial, você usa nas suas iniciais a Instrução Normativa 971 da Secretaria da Receita Federal, especialmente artigo 293, parágrafo 3º? Não, Melissa, não uso. Pois é, então você tenta salvar a sua peça, o seu processo, no recurso usando isso. Por quê? Porque a Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal é aquela norma que diz como você avalia a eficácia de um EPI. É aquela norma que diz por que uma empresa não paga adicional do SAT se ela disser que o EPI é eficaz. É a norma que está gerando a maior dor de cabeça depois do decreto 10.410 de alterar o decreto 3.048. É a norma que está gerando a maior dor de cabeça por causa do tema 555 do STF. É a norma que gera a maior dor de cabeça por causa do memorando 15 do INSS. Só que você tem que provocar a justiça para que a justiça se manifeste. Olhem o que aconteceu na sustentação oral do tema 213 da TNU, Turma Nacional de Uniformização, sustentação oral brilhante feita pela doutora Tatiane Portes Lantier. Ela baseou a sustentação dela na Instrução Normativa 971 da Receita Federal, fazendo com que aquele processo tivesse toda uma reviravolta em torno disso. Mas isso, e por isso eu digo, de um lado você carrega a Instrução Normativa 971, do outro lado você carrega a Instrução Normativa 77. Por quê? Porque tal como a Bíblia nos para aqueles que são católicos ou evangélicos, né, nos é o documento fundamental, para o advogado previdenciário, as instruções normativas são os documentos fundamentais. Daí você viu lá que o teu recurso tem amparo na instrução normativa? Beleza. Depois você vai ler o decreto, depois você vai procurar a lei, depois você vai procurar a Constituição. Agora acho que eu vou dar uma olhada na jurisprudência. Melissa, mas eu não tinha que ter olhado antes? Ô, Paulo Vitor, querido, tá aí, o prof. Amadinho tá aí, Paulo Vitor. Maravilhoso professor de Direito Administrativo Previdenciário, está aí também na nossa live. Melissa, mas eu não tinha que ter visto primeiro a jurisprudência que me é favorável? Vou contar uma história. Daqui uns 6 meses, eu e o Kelly faremos uma outra live ou outra forma de comunicação. Esperamos que presencial daí, né, Kelly? Para eu visitar novamente o maravilhoso Rio de Janeiro, né? Obviamente, né? Já estou aqui, né? Mas eu quero alertá-los desde já. Muitas pessoas fazem o seguinte: pegam e começam analisando a jurisprudência e não se percebem do risco lá na frente. Qual que é o risco? Vou dar o exemplo do risco. Tema 555. Tem gente que, quando o magistrado julga contra na aposentadoria especial com agente nocivo ruído, a pessoa imediatamente vai lá e pega o tema 555 e lasca-lhe ali. Como se o fato de existir uma repercussão geral fosse algo imutável. Não é. Lembre-se vocês que existem
Duas figuras extremamente relevantes no direito. Overruling, superação de precedentes, e existe o dito do distingue-se. Ou seja, eu faço uma distinção entre o meu caso e aquele que foi julgado. No tema 555, o que está para acontecer se chama overruling, ou seja, superação de precedente. E por que eu chamo a atenção disso? Porque vários colegas estão baseando seus recursos, já que começam a estrutura recursal do sentido errado, né? Primeiro olhando a jurisprudência que lhe é favorável em vez das normas, e usam o 555 como seu único alicerce recursal, ou como aquele mais forte. O problema é que o tema 555 ele disse que não existe EPI eficaz para agente nocivo ruído. Porém, isso traz afetação para as empresas. Olha o nosso auditor fiscal aí, né, da Receita Federal aqui, que poderia dizer isso. O que aconteceu com as empresas? O Supremo julgou o tema 555, veio um memorando do INSS e, ao mesmo tempo, veio uma instrução da Receita Federal determinando a autuação das empresas. Por quê? Porque a Instrução Normativa 971 falava que elas não precisariam pagar o adicional do SAT se elas certificassem o EPI, que estavam com o EPI eficaz, perdão. Só que o tema 555 disse que não existe EPI eficaz para o agente nocivo ruído. Então, as empresas passaram a ser o quê? Autuadas. O que então aconteceu? As empresas, naturalmente, começaram a fazer as suas defesas. E uma dessas defesas tem um parecer da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, dizendo que, sim, existe EPI eficaz para agente nocivo ruído e que a decisão do Supremo não está em conformidade com a técnica efetiva sobre isso. Muito bem, aqui estão as empresas discutindo, né, que não querem pagar o adicional do SAT, fazendo recurso, brigando lá. E aqui está correndo um processo que é o IRDR número 15, Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas número 15, no Tribunal da Quarta Região, em que novamente se discute eficácia de EPI em agente nocivo por via indireta, ruído. O que acontece aqui? Neste processo, está se tentando utilizá-lo para fazer um overruling dizendo que aquele tema 555 do STF não corresponderia efetivamente ao adequado e que, portanto, deve ser revista aquela decisão. Pense, Kelly, vamos pensar só nós aqui nessa live aqui. Todos os colegas que basearam seus recursos exclusivamente no tema 555. Pense se houver um overruling, o que acontecerá? Daí os colegas falaram assim, nossa, mas eu vou lá e vou rediscutir, que isso daí não fazia parte do processo, que em momento algum isso entrou em discussão. Claro que entrou em discussão, colega. Ninguém disse para você que um precedente de repercussão geral, repetitivo, ou um IRDR é insuperável. Ninguém disse isso. Disse que você pode usar isso como instrumento de força do seu argumento, mas não que ele é a força probante efetiva. Cuidado com isso. Por isso, conhecer o seu inimigo, conhecer a estrutura é saber como foi fundamentada a decisão, verificar se aquela decisão, os precedentes que ali foram utilizados estão em consonância com o que efetivamente estava discutido, verificar as normas administrativas que lhes são favoráveis, depois as normas legais que lhes são favoráveis e, por último, é que você vê como pensa a jurisprudência. Por quê? Porque de tudo no cenário jurídico, o que é mais maleável, o que é mais instável, nada mais do que a jurisprudência. Por quê? Porque a jurisprudência ela vai se conformatando, né? Processualmente falando e materialmente falando. Mas materialmente falando, nós falamos aqui das premissas e falamos aqui do norte. Daí, será que teria alguma coisa para falar? Além disso, a Suzy entrou aí, maravilhosa Suzy. Beijo, tava falando com ela hoje à tarde. Maravilhosa. Daqui a pouco ela tem uma live também, a Suzy, hein? Bem, feitas essas premissas, falou assim, tá, mas isso significa que quando eu falo de técnicas recursais, eu não tenho que ir lá e abrir o CPC
e ficar decorando o CPC. Você viu, Kelly, se eu falei de CPC? Você. Não, acho que você não falou ainda, falou? Não. Não falei. Sabe por quê? Porque eu falei de 3 que são aquelas que eu considero o tripé das técnicas recursais. Delas derivam outras. Ó, o maravilhoso Edmilson Miquelon, nosso parceiro de longa data, hein? O Edmilson é daqueles que ele sabia que me acompanhava dando palestra lá pelo Rio Grande do Sul, em tudo que é lugar. O primeiro evento de processo previdenciário do Brasil. Do Brasil. Primeiro evento de processo previdenciário do Brasil, Edmilson Miquelon que organizou. Um abração aí para ele. E falando em processo, evento do Edmilson, olha só que legal. O tripé. Então, o que acontece a partir do tripé? A partir do tripé, eu vou para as outras técnicas. Porque não adianta nada vocês decorarem o CPC, vocês decorarem súmulas, vocês saberem de cabeça alguma coisa, se vocês não olharam esses 3 elementos. De que adianta você abrir o CPC quando você já tem uma sentença ou um acórdão, se você não fez uma inicial correta? Então, vamos para algumas, porque pelo tempo, né, Kelly? Algumas só das derivações dessas técnicas. Os 20 Muito minutos. bem. 20 minutos? Vamos lá. Algumas derivações dessas técnicas. Primeira derivação. Conheça onde você está. Como assim, Melissa, conheça onde você está? Ué, pode ser que você esteja dentro da justiça comum, pode ser que você esteja dentro do juizado. Mas, como assim, Melissa? O que isso tem de relevante? Se você está dentro do juizado, você tem que conhecer totalmente como pensa o juizado. E se você está dentro da justiça comum, tem que conhecer totalmente como pensa a justiça comum. É por isso que aqui, novamente, a live não é sobre petição inicial, mas só para lembrá-los. Lembra que a premissa 1 é a inicial? Coração. É o coração. De que adianta você chegar e fazer uma inicial, protocolar essa inicial sem você saber como pensa aquela estrutura processual que você escolheu? Como assim, Melissa? Quantas e quantas vezes, Kelly, eu já fiz parecer em processo que a pessoa poderia ter ido para a justiça comum, só que porque dava uma diferença lá de R$ 500, fizeram a pessoa renunciar para ir para o juizado. Só que qual é o problema? Ó, a derivação da premissa 1. A derivação da premissa 1 é: se você olhar o juizado e verificar naquela temática como ele pensa, pode ser que ele pense totalmente contra você. Então você fez uma inicial que não vai servir para nada. Por isso que é o coração. E nesse coração, que repercute lá na frente, por que você tem que pensar nele? Porque esse coração, ele alia o 2, a premissa 2, ou seja, conhecer o que a decisão diz efetivamente, e a premissa 3, conhecer o seu inimigo. O que é isso? Leia o regimento interno. Se você está no juizado, lê o regimento interno da Turma Nacional de Informação. Se você está no juizado, lê o regimento interno das turmas recursais, das turmas regionais. Se você está na Justiça Comum, lê o regimento interno do tribunal onde você está, do STJ, do STF, para você manejar o seu recurso. Dou um exemplo aqui, Kelly. Muitas pessoas vão fazer o recurso e, como eu disse, né, procuram decisões a seu favor. O que eu falei que não é para fazer? Não é para fazer isso. Primeiro ver se aquilo que foi citado casa com o que você falou. Daí você viu, putz, casa com o que você falou. Então, o que você tem que fazer agora? Muito bem. Eu tenho que fazer um recurso. Então, eu já sei que eu tenho que fazer. Eu vou, então, procurar decisões a meu favor. Certo? Muito bem. Só que antes de eu procurar decisões a meu favor, eu não tenho as contra mim, que estão lá na decisão inicial e que eu já vi que estão corretas. Então, eu tenho que ir lá no regimento interno e verificar hipóteses de inadmissibilidade pelo relator
de recursos dentro do juizado. Daí eu vou lá e vejo, puxa vida, o recurso nominado, ele será inadmitido já na base dele. Quando? Quando ele contrariar a repercussão geral, quando ele contrariar repetitivo, quando ele contrariar a súmula vinculante. Nossa, e eu tenho uma matéria que está envolvendo tudo isso. Então, significa que o meu esforço para que aquele recurso ande é mais hercúleo, porque eu tenho que fazer um overruling. Olha o que eu vou ter que fazer para o meu recurso ser admitido. Porque eu tenho uma vedação expressa no regimento dizendo que ele não pode ser admitido porque ele contraria exatamente o que eles falaram. Não, eu tenho incidente de uniformização para STJ, para TNU ou para turma regional. Olha como é que o pessoal começa a fazer incidente de uniformização. Eu acho muito massa. Porque eu sempre pergunto, Kelly, para as pessoas, né? Como que você começa a fazer um incidente? As pessoas sempre me respondem da mesma forma. Ah, eu vou lá e procuro um acórdão que seja favorável a mim. Daí eu falo, então já começou errado. Ué, mas eu tenho que achar um acórdão que seja favorável a mim. Não. Primeiro você tem que verificar se o seu tempo compensa aquilo. Como é que eu sei se meu tempo compensa aquilo? Ué, o juiz não fundamentou a decisão? Tá. Você vai lá e vai olhar. Ele fundamentou em súmula vinculante, repetitivo, representativo de controvérsia ou ainda repercussão geral? Sim. Puxa, se ele fundamentou em um desses, o regimento interno da TNU já diz que o meu incidente não será admitido. Então, significa dizer que eu não tenho que achar um acórdão só que me seja favorável. Eu tenho que tentar fazer de novo um overruling, o que é mais difícil ainda vindo do juizado. E é por isso que tem o outro ponto, as contrarrazões. Sabia que você ganha muito processo em contrarrazões? Vamos lá, como é que faz contrarrazões? Ah, eu vou lá e começo a rebater o que o outro falou. Não. Você pega o que o outro falou e busca súmulas, repetitivos, repercussões gerais, precedentes contrários ao que ele falou. Sabe por quê? Eu adoro fazer contrarrazões. Adoro. Daí a pessoa fala a coisa mais chata. Tem gente que até não faz. Pois é, daí perde o processo, não culpe o juiz. É a coisa mais legal que tem que fazer. Eu adoro colocar preliminar nas contrarrazões, dizendo da inadmissibilidade do recurso da outra parte. Que ele não pode ser admitido. E por que eu adoro fazer isso? Porque o CPC diz na parte do processo comum e na parte do juizado, o próprio regimento interno diz que será inadmitido o recurso que contrarie repetitivo, repercussão geral, súmula. E daí o cidadão me vem com uma discussão que vem confrontar, por exemplo, o tema 810 do STF, aquele da questão da correção dos valores de ações judiciais em matéria previdenciária. Vem lá e me coloca lá todo um tópico falando disso. O que eu vou nas contrarrazões? Da inadmissibilidade do recurso da parte. Então eu coloco lá, vedação ao artigo, a súmula, a repercussão geral 810 do STF. Quantas e quantas vezes o INSS fica louco? Porque daí vem a decisão judicial e fala assim, conforme contrarrazões da parte autora, enfim, né? Recorrida, efetivamente o recurso sequer pode ser admitido. Você, mas Melissa, eu tenho que colocar isso numa preliminar? Claro que você tem, sabe por quê? Tanto se é uma preliminar para dizer da admissibilidade, ou seja, que o teu recurso encontra guarida em uma repercussão geral, um repetitivo, uma súmula vinculante, ou numa súmula, quanto no sentido contrário das contrarrazões, para dizer assim, ele não tem como subir esse recurso da outra parte. Sabe por quê? Porque pare de pensar
que nós somos infalíveis. E eu falo nós é assim, juízes, advogados, auditores, promotores. Pare de pensar que o ser humano é infalível. O ser humano é super falível. Nossa, como nós somos falíveis. Graças a Deus não existe perfeição, né? Porque o mundo seria muito chato, né? Se as coisas fossem muito perfeitas, né? Então, não pense nisso. Então, você tem que lembrar as pessoas. Lembre as pessoas. Olha, magistrado, desembargador, ministro, tem uma súmula já disso. Tem uma repercussão geral disso. Tem um repetitivo disso. Por que é importante você lembrar as pessoas? Porque é ali que você ganha o seu processo. Caminhando para o nosso final, não posso deixar de saudar a nossa colega Lúcia Pugliese, maravilhosa Lúcia lá de Jundiaí, de Jandaia, perdão. Jandaia do Sul, aqui no Paraná. Lúcia, um beijão. E vamos encaminhando para a nossa última partezinha aí. Juro que é rapidinho, Kelly, que eu sei que está terminando aí. Mas é que tem que falar essa parte. Temos 15 minutos. Bem, oi? Temos 15. Ah, então tranquilo. 14, 15. O que nós temos aqui? Muito bem. Então eu li os regimentos. Eu conheci os regimentos. Eu fui lá e conheci o que dos regimentos eu uso a meu favor. Agora sim, eu vou redigir o meu recurso, eu vou redigir aquelas contrarrazões. Lu, a Luciana Alencar, beijo, Lu. Um boizão para você aí. Eu vou redigir. Daí vamos lá. Pecado mortal, não faz isso. Então vamos lá. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é você tentar fazer um recurso como se você fosse um doutrinador. Pense assim, pense que o Kelly resolveu fazer um recurso. Daí o Kelly está lá fazendo o doutorado dele. Daí o Kelly resolve que ele vai pegar um dos artigos do doutorado que ele tem que produzir e ele fala assim, nossa, esse artigo do doutorado é bem o que eu quero defender nesse recurso aqui. Vou colocar aqui. E ele coloca lá. Kelly, quantas páginas tem que ter o artigo, no mínimo, lá no doutorado? 10 mil palavras, dá umas 20 laudas, mais ou menos. Ele fala assim, ó, tá aqui o meu recurso, 20 laudas. Quem lerá? Eu não vou ler esse recurso. Não vou ler. Eu não vou ler, o Kelly não vai ler, nem ele que fez o próprio recurso não vai ler, tá? Não vai ler. Só que vocês querem que um magistrado, pense na cabeça de vocês querem que um magistrado que tem milhares de processos para ler, vocês querem que ele leia as 20 laudas. Só que dentro das 20 laudas, o Kelly ainda fez as 20 laudas como doutorando. Então ele citou doutrina, ele fez toda uma elucubração, né? Todas as... Só que veja só, cuidado. Enquanto você está na fase recursal, que considera-se a primeira fase recursal, ou seja, que é turma recursal, tribunal regional, tribunal de justiça, você ainda pode falar de matéria de fato. Quando você sobe TNU, turma regional, STJ, STF, ninguém quer saber se teu cliente está morrendo, vai morrer, o que aconteceu com ele. Pare com isso. Pare de encher linguiça no recurso. Ninguém quer saber. Lá para cima, nós temos que discutir tese. Então, qual é a tese que existe aqui? A tese que existe aqui é todo aquele que trabalhou na zona rural com idade inferior a 12 anos terá direito ao benefício. Isso é tese. Todo aquele que pediu aposentadoria, teve indeferido, entrou na justiça, recorreu, e daí no meio do caminho pediu outra aposentadoria, tem direito à dita reafirmação da DER, ou ainda, dependendo da tese a ser discutida, a dita, que eu não gosto dessa expressão, mas usam, né, desaposentação indireta. Teses. O que significa? Você constrói tese, e vai discutir tese. É por isso, colegas, que eu vejo uma grande satisfação na advocacia
com decisões do STJ, com decisões do STF, com decisões da TNU. Colegas, entendam uma coisa. A culpa não é do STF, não é do STJ, não é da TNU, não é da turma regional. A culpa é processual. Eles só discutem tese. Então, por isso, não adianta você chegar lá com o seu caso e achar que o seu caso, o seu cliente, o seu... Não, não é o cliente, é a tese. Por isso, recursos não citam doutrina. Recursos não citam texto de lei. Recursos não citam jurisprudência ultrapassada, vencida. Jurisprudência com mais de 2 anos. Não faz isso. Isso não é jurisprudência. Ah, mas o meu modelo de recurso está assim. Então muda teu modelo de recurso. Porque para começar não pode ter modelo de recurso, né? Cada caso é um caso, você não pode ter modelo de recurso. Mas já que você está usando modelo, então não faz isso. Melissa, mas você acabou de dizer para mim que eu não posso usar uma decisão, algo assim. Eu não disse decisão. Eu disse para você não transcrever coisas que sejam de notório conhecimento. Então, por exemplo, posso transcrever no dispositivo de lei? Não pode. Salvo se a questão, a tese que você quer discutir está naquele artigo que é um artigo específico que precisa ser debatido. Precisa escrever, transcrever instrução normativa? Sim. O artigo da ação normativa 971, o artigo da ação normativa 77, sim. Por quê? Porque o magistrado tem que conhecer isso através de você. O magistrado ele foi treinado para ler lei e Constituição. Você tem que provocá-lo para ler outras normas. Lembre-se que o primeiro juiz da causa, o primeiro juiz do processo é o advogado. Isso é uma citação até que eu faço no meu livro de atendimento ao cliente previdenciário, que é a abertura do livro. Lembre-se que o primeiro juiz da causa é o advogado. Você tem que provocar. Agora, vá lá você transcrever dispositivo da Constituição. Pelo amor, né? Vá lá você transcrever dispositivo do CPC. Pelo amor, né? Ninguém vai ler. Vai ficar aquele recurso, vai ficar igual o artigo do Kerley. Só que veja só, para o Kerley tem que ser 20, porque é um artigo. O recurso, ele pode ser de 5, ele pode ser de 2, ele pode ser de 10. Menos é mais. E por que menos é mais? Porque você tem que saber o que você discute. Então, saiu do Tribunal Regional ou do TJ ou da turma recursal, tese. Até ali é tese com fato. Melissa, vou debater os fatos então. Vou ficar transcrevendo, falando coitado, coitado, coitado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei, Kelly, que as pessoas não gostam que eu diga que eu vou falar isso de volta, tá? Mas é assim. Ninguém quer saber se o seu cliente está morrendo, está vivendo, o que vai acontecer. Ele é um número no processo. Você é que tem que saber que ele não pode morrer de fome. Você que tem que saber que ele não pode passar necessidade. Você que tem que usar as técnicas para que ele não chegue lá. Você não pode querer que o judiciário ou o procurador do INSS tome as dores do teu cliente. É você. Só que agindo com técnica, sem paixão. A paixão cega, o amor revela. Então você tem que amar o cliente, não se apaixonar pela tese do cliente. Por quê? Porque toda vez que você for lá e fizer uma sustentação oral apaixonada, achando que você está num júri, você perde. E aqui, finalmente, a derivação de tudo isso. Sustentação oral. Ah, vou fazer uma sustentação oral, porque é uma técnica recursal. Vou fazer uma sustentação oral. Daí, olha como é que faz sustentação oral. Eu sempre pergunto também, né, Kelly? Eu sempre pergunto, né? As Melissetes sabem que eu pergunto lá, né? As minhas alunas do Instituto Professora Melissa Foma sabem que eu pergunto. Como que faz sustentação oral? Daí, se alguém me responde falando assim, eu pego meu processo, estudo meu processo e vou fazer. Ai, 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 ai. Não pode. Sustentação oral, você vai lá e vê. Quem comporá a sessão de julgamento?
Isso sem falar dos memoriais, né? Não vou falar de memoriais aqui por causa do nosso tempo. Mas isso sem falar dos memoriais. Quem comporá a sessão de julgamento? Como cada um destes já julgou aquela matéria? Como é o relacionamento de um que julgou a favor com o outro que julgou contra? Porque, claro, eu vou lá e chego na turma e falo assim, inclusive, Vossa Excelência já tem precedente nesse sentido. E o outro que está compondo a sessão não gosta. Daí o que acontece? Perdi. Por quê? Porque eu fiz deferência a um em detrimento do outro. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, por isso, saber como julga aquela turma, quem comporá a sessão de julgamento, como cada um que compõe a sessão de julgamento julga aquela matéria especificamente, como é o relacionamento dentro daquela turma, para que você não enalteça um em detrimento do outro e acabe criando um problema. E, finalmente, como está no dia do julgamento a legislação e a jurisprudência sobre o tema. Aqui darei 2 exemplos. Um, especificamente falando de um colega, que é o Everson Lemes. O Everson, ele é um brilhante exemplo disso. Ele tinha uma sustentação oral para fazer no Tribunal da 4ª Região, de um caso praticamente perdido. No dia da sustentação oral, horas antes da sustentação oral, o cliente chegou para ele com o documento que ele precisava. Ele correu para fazer a sustentação oral, pediu para juntarem no processo, porque lembrando que o CPC permite isso, né? Hoje, que você junte provas até o julgamento de segunda instância, desde que você tenha argumentado naquele sentido, obviamente, e aí a importância da inicial. E ele chega lá, faz a sustentação oral e fala assim, escuta, tá aí inclusive a prova. E o processo dele é tirado de pauta para reanalisarem a questão. E o segundo exemplo. No dia, esse é o exemplo meu já, fui fazer uma sustentação oral. No dia que chego para fazer a sustentação oral, e de aqui é um tema específico de servidores públicos, tá? Mas no dia que chego para fazer a sustentação oral, eu acordo todo dia às 5 da manhã para estudar, né? Agora na quarentena eu confesso que estou acordando às 6, estou acordando um pouco mais tarde. Mas todo dia eu acordo às 5 e estudo. A legislação nova, a jurisprudência nova, enfim. No dia da sustentação oral tinha saído uma decisão que era exatamente o caso da minha cliente. E era da turma onde eu faria a sustentação oral. O que eu cheguei e fiz? Fiz a minha sustentação oral já abrindo a minha sustentação oral falando. Inclusive, na última sessão foi julgado assim, 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 assado. Ou ainda, outro exemplo meu, sustentação oral STJ, um processo de repetibilidade de valores. Tá terminando, né? Tem 1 minuto e 20. Então vamos lá. Repetibilidade de valores. Maura, abração para você. Repetibilidade de valores, fui fazer a sustentação oral no STJ. No dia anterior, estou eu lá em Brasília esperando para sustentar. No dia anterior, suscitam um representativo junto ao STJ, que é o overruling, dizendo que não haveria devolução de valores. Eu imediatamente atravessei uma petição pedindo a suspensão do julgamento. Por quê? Porque o meu era um processo individual, só que havia sido suscitado um representativo que daí teria abrangência nacional e o meu processo é retirado de pauta. Vários processos foram julgados naquele dia com a mesma temática e as pessoas perderam, tiveram que devolver valores. Só que se tivesse visto isso no dia e feito a programação de sustentação oral, com certeza aquelas pessoas não teriam perdido o processo. Pessoal, foi uma delícia estar aqui com vocês. Um abração para todos vocês aí, para todo o pessoal que está passando. Márcia Lindona, a Denise foi uma minha prima, a Márcia lá de Guarapuava. Um beijão para todos vocês aí. Kelly, foi maravilhoso. Ficaria aqui horas falando, né? Adoro falar de recursos, imagina, né? Mas obrigadão para todos aí. Muito obrigado, Melissa. Foi ótimo. O pessoal está pedindo o 2.0. A gente combina, de repente, para alguns meses, tá bom? Pode ser, com certeza. Então tá bom. Abraços.